Hello and welcome to this English class. My name is Ana Cristine and I am your English teacher. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você está vendo esse vídeo, seja bem-vindo a mais uma aula de inglês com a teacher Ana Cristine. Para a gente começar, eu tenho algumas coisinhas para mostrar para vocês. Vamos ver? Tenho duas frases aqui. Vamos prestar bastante atenção nessas duas frases. We are having a party at John's house. Michael drove his friend's car. O que tem de diferente nessas duas frases aí? Vamos reparar algumas coisinhas bem específicas? Que coisa estranha. We are having a party at John's house. Como é que John é uma casa? Tá estranho isso aí, não é? Vamos ver a próxima. Michael drove his friend's car. Friend's car? O friend é um carro? O que é isso? O que está acontecendo aqui? Será que isso aí não é verbo to be? Ai, meu Deus. Vamos ver o que é, então? Whose house is it? De quem é essa casa? É do John. Será que esse verbo to be, então, tem a ver com a casa do John? Deixa eu ver a outra pergunta. Whose car is it? It's his friend's. De quem é o carro? O carro é do amigo dele. Então, it's John's, it's his friend's, John's house, his friend's house. Esse apóstrofe S aí, então, não é o verbo to be? O que será que é isso? Para vocês entenderem melhor, então, como funciona esse apóstrofe S, vamos entender o que é o possessive apostrophe S. E o que seria esse possessive apostrophe S, pessoal? A gente chama esse apóstrofe S, em alguns momentos, de possessive case. E o que é esse possessive case? É quando a gente coloca uma apóstrofe S para mostrar possessão, para mostrar posse, que uma coisa pertence a alguma outra pessoa ou existe algum tipo de relação entre duas coisas ou duas pessoas. Por exemplo, quando a gente fala em Woodward's house, ou seja, casa de Woodward, ou então your brother's friend, o amigo do seu irmão. A gente vai fazer uma leitura ao contrário disso aí. O que vem depois é o que pertence e o que vem primeiro é a quem pertence. Em português a gente fala, por exemplo, a casa da minha mãe. Em inglês ficaria my mother's house. Coloquei um apóstrofe S e coloquei a casa depois. Ok? We normally use the apostrophe S with people, animals, though it can also be used with places, organizations and companies. Ou seja, normalmente a gente usa com pessoas e casas, e animais, desculpa. Mas também pode ser usado com lugares, organizações, companhias, etc. Vamos ver alguns exemplos e entender como a gente usa bem isso aí, tá bom? Mas o que é importante de saber é que não é comum a gente usar com coisas que não são vivas, ou seja, com coisas que não têm pessoas envolvidas, ou animais, ou algo que envolva relacionamentos. So, let's check. Quando a gente vai determinar que alguma coisa pertence a alguém, a gente coloca o apóstrofe S. Por exemplo, is that Olivia's bag? Eu quero saber se a bolsa é da Olivia. Então, is that Olivia's bag? Britain's coastline is very beautiful. A costa britânica é muito bonita. Britain's coastline is very beautiful. Ou seja, a bolsa pertence a Olivia e a costa pertence à Grã-Bretanha. Tudo bem até aí? Vamos continuar? We can also use it in complex noun phrases. Por exemplo,
Greg is her youngest daughter's husband. Ou seja, por que é uma frase complexa? Porque não é uma palavrinha só. Tem mais de alguma coisa incrementando. Então, quando a gente fala assim, Greg is her youngest daughter's husband, quer dizer que ele é o marido da filha mais nova dela. E aí a gente colocou esse apóstrofe S para poder fazer essa relação, ok? We also can use two possessive constructions in the same noun phrase. Como assim? We went to Jake's father's funeral. Eita, quanta apóstrofe S nisso aí? Mas para que será que ele serve? Vamos lá, vamos ver? O primeiro tá falando assim, olha. We went to Jake's father. Ou seja, a gente sabe que é o pai do Jake. We went to Jake's father's funeral. Ou seja, de quem é o funeral? O funeral é do pai do Jake. Ok? We went to Jake's father's funeral. We can also use the possessives to talk about time and duration. Por exemplo, is that yesterday's paper? Esse é o jornal de ontem. Jornal ontem. Jornal de ontem. Ok? I've only had 1 week's holiday so far this year. Eu só tive uma semana de feriado de férias até agora nesse ano. 1 week's holiday. Feriado, férias. Holiday é uma palavra que ela pode ser usada tanto para feriado, no inglês americano, como para férias, no inglês britânico. Então, aqui, ela tem o sentido de férias. 1 week's holiday. E aí, a gente coloca férias, ou seja, uma semana de férias. Férias de uma semana. Ok? E aí, vamos entender um pouquinho como usar cada um desses casos do apóstrofe S com tipos diferentes de substantivos. Primeiro são os singulares, singular nouns. Quando a gente tem uma palavra no singular, um nome no singular, a gente vai usar o apóstrofe S. Só coloca ele. Por exemplo, my mother's house is next to the beach. My mother tá no singular, minha mãe. Então, coloca o apóstrofe S e tá pronto. My mother's house is next to the beach. John's car was stolen last night. De quem é o carro? Do John. Então, John's car. Tomorrow, we are all going to see the museum's new art exhibit. De quem é, então, agora a nova exibição de arte? Do museu. Então, the museum's new art exhibit. Esse foi para a gente usar com singular. Se está no singular, só coloca o apóstrofe S. Porém, e no plural? Como é que a gente vai fazer isso? Com plural, a gente vai sempre colocar apóstrofe. Vamos entender por quê? Olha aqui. The two sisters' house is next to mine. A palavra sister já tem um S. Então, não preciso colocar um outro S depois dela, quando está no plural. Aí, a gente coloca the two sisters' house só com apóstrofe. A gente já sabe que, por causa dessa apóstrofe, eu estou fazendo uma relação entre two sisters e house, para falar que essa casa é delas, ok? The plumber's tools were rusty. Quem é o plumber? É o encanador. E de quem são as ferramentas? Dos plumbers. Como plumbers está aí no plural, a gente vai colocar só o apóstrofe. Não precisa colocar o S. The players' boots were dirty and smelly after the game. The players' boots. De quem são, então, as botas e sapatos de jogo? São dos players, dos jogadores. Como tem jogadores no plural, players, a gente só coloca o apóstrofe também. Ok, tudo bem até aí? Podemos continuar? Let's go!
Notice that the pronunciation is the same for certain possessives. Opa, o que significa isso, Alana? Vamos entender um pouquinho que quando a gente tem singular e plural, a pronúncia pode ser um pouquinho parecida. Olha aqui. Quando eu falo my friend's house, eu estou falando da casa do meu amigo, the house of my friend, one friend. Só que se eu falar my friend's house, eu também estou falando da casa de meus amigos. Agora, 2 ou mais amigos. E como eu vou saber a diferença? Apenas dentro do contexto. Se eu estou falando de 2 ou 3 amigos, então vai ser no plural. E se eu estou falando de um amigo apenas, vai ser no singular. Na hora de escrever, fica mais fácil identificar. Porém, na hora de falar, a gente pronuncia da mesma forma. Então, a gente diria my friend's house na primeira e na segunda, my friend's house também. Ok? You can usually distinguish whether the speaker is referring to one or two friends by listening to the context of what the speaker says. Exatamente o que eu acabei de falar. Vai conseguir perceber de acordo com o contexto. Ok? Ok. Now, plural nouns not ending in S. A gente estava vendo os nomes no plural que terminavam em S. Lembra? Players, plumbers, sisters. Essas palavras estão no plural e terminam em S. Mas e quando as palavras estão no plural e não terminam em S? Vamos ver? Nesse caso, a gente vai adicionar apóstrofe S. Por exemplo, be careful not to tip over the children's toys. Ou seja, the toys of the children. Children é a palavra child no plural. Lembrem disso, ok? Children é a palavra child no plural, ou seja, plural de crianças. Children's toys. Essa palavra está no plural, mas o seu plural não tem a letra S no final. Nesse caso, a gente precisa colocar o apóstrofe S, the children's toys. The women's bathroom is currently flooded with water. The women's bathroom. A palavra women, que está no plural, ela não recebe S. Então, a gente não fala women's, a gente fala women. Então, quando a gente faz essa troca para o plural, a gente não tem S nessa palavra. Então, a gente coloca o apóstrofe S nela. The women's bathroom is currently flooded with water. Next. The presidential candidate is often called the people's favorite politician. The presidential candidate is often called the people's favorite politician. E agora, people está no singular ou no plural? Está no plural. Lembrando, people, não peoples. Ok? Peoples significa as populações, os povos. Ok? People é um grupo de pessoas. Então, the people's favorite politician, ou seja, o político favorito das pessoas. Ok? Number 4. Singular noun ending in S. E quando eu tenho um pronome, né, um nome que está no singular, mas que termina em S. Como é que a gente faz nesse tipo de situação? It depends. Na maioria dos nomes, a gente vai colocar o apóstrofe S. Por exemplo, they had a really good time at James's barbecue last Friday. O nome da pessoa é James, eu posso colocar apóstrofe S. Mas quando tinha S, não tinha que tirar o S do final do apóstrofe? Não, quando tinha S com palavras no plural, ok? No singular, no. We spent all the day admiring Frances' new car. De quem é o novo carro? Frances. Então, we spent the day admiring Frances' new car. Quando nós temos classical or religious names, ou seja, nomes que são clássicos, que fazem parte da história ou religiosos, a gente vai colocar só o apóstrofe. Por exemplo, Jesus' disciples carried out the teaching of Jesus.
ou seja, os discípulos de Jesus. Eu não vou colocar Jesuses com um S, outro S. Aí. Sophocles' plays are still performed today. Ou seja, as peças, as obras de Sófocles. Então, a gente coloca só o apóstrofe nesses casos aí. Ok? Possessive nouns as a part of a phrase. E quando esses possessivos são parte de um grupo de palavras, como é que funciona? Às vezes, mais de uma palavra ou substantivo é um possessivo. Então, as regras que estavam antes também são válidas. Quando a pessoa fala assim, the king of Sparta's wife, eu estou falando da esposa do rei de Esparta. The king of Sparta's wife. Aí a gente tem que pensar, tá falando de quem? Da esposa, mas da esposa de quem? The king of Sparta. Então, é uma pessoa, a gente coloca apóstrofe S, tá no singular. Ainda que sejam muitas palavras, é singular, ok? Outro exemplo. The president of Chile's speech was very long. Tá falando do discurso do presidente do Chile. É uma pessoa, singular, coloca apóstrofe S. I accidentally took someone else's bag home by mistake. Eu acidentalmente levei a bolsa de alguém para casa por engano. Someone else's. Ou seja, uma pessoa, singular, apóstrofe S. I had to give my boss 3 weeks notice that I was leaving the company. I have to give my boss 3 weeks notice that I was leaving the company. Ou seja, eu tive que avisar o meu chefe com 3 semanas de antecedência que eu estava saindo da companhia. Isso é uma coisa muito comum em outros lugares. Aqui no Brasil, a gente geralmente dá um mês. É aquilo que a gente chama de aviso prévio. O aviso prévio no Brasil dura 30 dias. Em outros países, eles podem dar 2 ou 3 semanas. Então, nesse caso aqui, essa expressão 3 weeks notice tem a ver com isso, com um aviso que você dá para a empresa que você trabalha e que você está saindo. Então, 3 weeks notice. 3 weeks. Weeks é uma palavra no plural que termina com singular. Desculpa, com S. Então, plural com S, a gente não coloca o S, coloca só o apóstrofe. Então, ficou 3 weeks, sem S, notice, ok? Agora, se tem 2 donos de uma coisa, a gente vai colocar o S no final. Por exemplo, Rick and Steve's car is quite old. Ou seja, o carro é do Rick e do Steve. Os dois são donos do carro. Agora, atenção. Quando cada um é dono de um objeto, a gente coloca o apóstrofe S dos 2 nomes. Nesse caso aqui, do carro. Rick's and Steve's cars are quite old. Ou seja, estou falando do carro do Rick e do carro do Steve. Prestem bastante atenção que também na palavra cars teve uma mudança. No primeiro era Rick and Steve's car, ou seja, o carro do Rick e do Steve. Era um carro só. Agora, quando eu falo Rick and Steve's cars, eu estou falando que são os carros do Rick e do Steve, ou seja, cada um tem um carro, ok? E o verbo to be também muda, olha, no primeiro is quite old, no segundo are quite old. Então, a gente tem a nossa última partezinha, que é quando não tem pronome, não tem nome. Como assim, Alana? Vamos ver. Quando o sentido está muito claro, a gente pode usar esse possessivo sem um nome, sem um substantivo antes disso. Como assim? Por exemplo, her hair is longer than Jill's. Her hair is longer than Jill's. Ou seja, estou fazendo uma comparação. O cabelo dela é mais longo, mais comprido que o da Jill. Eu preciso falar her hair is longer than Jill's hair? Não, porque eu estou fazendo uma comparação entre uma mesma coisa. Então, esse sentido ficou aí claro dentro do contexto. Jill's hair, estou falando do cabelo da Jill. Outro aqui. We ate at Billy's last night.
Billy's Diner or Billy's House? Bom, como é que eu vou saber se é Billy's Diner ou se é Billy's House? De novo, depende do contexto. Imagina que você está conversando com alguém e você fala assim, So, we ate at Billy's last night. Aí a pessoa pode perguntar, Really? What did you eat? Se essa for a resposta, quer dizer que essa pessoa está falando de um diner, de um restaurante. Mas se a pessoa perguntar algo do tipo, Really? How was he? De verdade, como ele estava? Então, eu estou falando de uma pessoa. E como que eu sei? Depende do contexto. Tá bom? Whose bag is this? It's Jay. Olha só outro exemplo aqui. Whose bag is this? It's Jay. Se eu estou perguntando de quem é a bolsa e a pessoa responde It's Jane's, eu só posso estar falando que é da Jane. O que é da Jane? A bolsa. Whose bag is this? It's Jane's. Ok? Ok. What about spoken English, guys? Por que eu fiz aqui um parêntese, né? Sobre spoken English? Porque tem uma diferença quando a gente está falando. Vamos entender por quê. Quando nós falamos sobre lugares que são familiares para aquela pessoa que está falando e para a pessoa que está ouvindo, a gente, às vezes, não coloca o noun depois do possessivo. Por exemplo, the hairdressers saloon. Eu posso falar só the hairdressers. Ou então, the doctor's surgery. The doctor. We had to take our cat to the vets twice last month. Seria a mesma coisa que dizer we had to take our cat to the vet's clinic twice last month. Por que a gente não colocou clinic no início? Porque é uma coisa que é familiar. A gente já sabia que se a pessoa falou que levou o gato para o vet, seria que levou para a clínica desse vet. Então, o apóstrofo S está ali, não pode esquecer. Porque, apesar de tudo, a gente não leva o gato pro veterinário. A gente fala muito isso aqui em inglês. Em português, desculpa. Mas em inglês não tem essa referência. A gente não leva para a pessoa, a gente leva para a clínica. Então, we had to take our cat to the vets twice last month. Do you shop in Marks and Spencer's? Aí, então, no caso, é o nome de uma loja. Se é o nome de uma loja, eu posso falar do you shop in Marks and Spencer's? Ou seja, se você vai nessa loja comprar, eu preciso colocar em Marks and Spencer's Store? Não, porque eu já perguntei se ela compra. Se ela compra, só pode ser em uma loja. Então, do you shop in Marks and Spencer's? E aqui de novo, olha só o que aconteceu aqui. A loja pertence aos dois, Marks and Spencer. Então, a gente colocou o apóstrofe S só no último. Se fosse na loja de um e na loja de outro, aí a gente colocaria separado. Do you shop in Marks and Spencer's? Separado, ok? One more example. We decided to go to John's after the cinema. The same as we decided to go to John's house after the cinema. Ou seja, nós decidimos ir para o John. Tem como você ir para alguma pessoa? Não, mas aí está entendido que esse John's aí seria John's house, ou seja, a casa do John. We decided to go to John's after the cinema. Quando a gente fala de casa, é muito comum não dizer a palavra casa. Usar só o nome da pessoa, to John's, to Gabriel, to Alice's. E é normal fazer isso. Então, assim, quando vocês virem essas expressões, se não tiver nada depois, com o nome de alguém, geralmente tem a ver com a casa dessa pessoa. Mas pode ser também um restaurante, pode ser uma loja, de novo, depende do contexto, ok? Agora, para a gente ver uma coisa aqui muito importante. In short answers, we can omit the noun if it's not necessary to repeat it. Ou seja, se a gente tem uma resposta curta, a gente pode omitir esse substantivo. Por exemplo, is that your coat? No, it's Sandra's. Ou seja, a pergunta foi, aquele é seu casaco? Ela disse, não, é da Sandra. Eu preciso falar, no, it's Sandra's coat, e repetir o que já foi falado na pergunta?
Não, porque a gente está ali em um momento de conversa, então não preciso repetir isso que já foi falado. Is that your coat? No, it's Sandra's. We use possessives with words such as one, anyone, someone, anybody, or somebody. Por exemplo, it's important to know one's rights as a tenant. It's important to know one's rights. Essa palavra one aí, ela significa uma pessoa. Ou seja, quando alguém fala assim, it's important to know one's rights, está querendo dizer, é importante saber os seus direitos. Que cada um saiba os seus direitos. Mas eu não posso falar your rights, porque your aí seria direcionado à pessoa com quem você está falando. Mas quando eu estou falando de um modo geral, ou seja, que qualquer pessoa deveria saber sobre os seus direitos, então a gente diria one's rights, ok? Não só com a ver com direito, mas com outras situações também. Se alguém está falando de algo mais geral, uma ideia geral e não de uma coisa específica para a pessoa que ela está falando. Is this someone's coat here? Ou seja, na pergunta falando, esse casaco é de alguém daqui? Is this someone's coat here? Ok? And we use else with these words. Por exemplo, why didn't you come? Everyone else's husband was there. Ou seja, o marido de todo mundo estava lá. Os maridos, no caso, né? De todo mundo. Como everyone é uma palavra que vem sempre no plural, então no singular, desculpa. Então a gente vai sempre colocar o apóstrofe S nesse caso. Everyone else's husband was there. E quando é que a gente não usa esse apóstrofe S? A gente não usa quando o substantivo não é uma pessoa, animal, país, organização, etc. Ou quando a frase é muito longa. E frase aqui, lembrando, phrase não é uma frase, não é uma oração com verbo, sujeito e complemento. Quando a gente fala em phrase, a gente está falando em um grupo de palavras que forma parte dessa oração. Então, por exemplo, the name of the ship was Wonder Queen. Imagina falar the ship's name was Wonder Queen. Fica muito grande a gente falar isso. Então, fica melhor não usar o apóstrofe S nesse caso. The name of the ship was Wonder Queen. The house of the oldest woman in the village. E não the oldest woman in the village's house. Porque até você chegar na palavra house, você já esqueceu o que falou no início. Então, the house of the oldest woman in the village. Ok? So, let's practice. Se você já está vendo esse vídeo até agora, é importante lembrar que na hora da prática, a gente faz assim. Eu vou ler a frase com vocês e vou dar um tempinho para vocês responderem a pergunta. Caso você tenha sentido alguma dificuldade e ache que 10 segundos é pouco, você pode pausar o vídeo para poder pensar, responda e depois dar o play de novo no vídeo para você poder responder e acompanhar a correção. Caso você queira, você também pode voltar o vídeo para poder tirar suas dúvidas e depois vem aqui e faz o exercício comigo. Ok? So, let's start. You have to choose the correct possessive so that the second sentence means the same as the first. Ou seja, você tem que ver, ler a frase e escolher qual é a opção correta que vai fazer com que a segunda tenha o mesmo significado da primeira. Let's check. That car belongs to my friend. It's my tananan car. Okay, let's see. Friends or friends? A or B? 10 seconds for you to think. Ok,
Okay, time's up. Let's check. It's my friend's car. Por que que vai ser a A e não a B? Olha lá. That car belongs to my friend. My friend está no singular. Então, a gente, quando coloca com apóstrofe S, a gente só vai acrescentar o apóstrofe S. Ah, Lana, mas quando você pronunciou, a pronúncia foi a mesma. Lembra do que eu falei? Que tem palavras que vão ficar iguais na pronúncia? Porque o plural tem S, então com o apóstrofe S dá o mesmo som? Sim. Então, o que é importante saber aqui? Que a gente tem que ver qual é o contexto. O que foi falado antes ou depois para poder entender esse contexto, ok? Next. That's the house where my friends live. It's my tanana house. Friends or friends? 10 seconds for you to think. Okay, time's up. Let's see. It's my friend's house. E agora, por que ficou a B e não a A? Porque na pergunta está That's the house where my friends live. Ou seja, agora friends está no plural. Então a resposta correta é a letra B. Ok? That dog belongs to the family next door. It's my tanana dog. And now, it's my neighbors or it's my neighbors? Think about it. 10 seconds for you. Ok, time's up. It's letter B. Por quê? Porque está falando de uma família. Se é uma família, tem mais de uma pessoa. Então, são os vizinhos e não um vizinho. So, letter B, neighbors. Next, I asked my brother to help me. I asked for tanana help. Brothers or brothers? A or B? 10 seconds for you to think. Okay, time's up. I asked for my brother's help. And the correct answer is letter A. De novo, porque my brother aí está no singular. Então, na resposta, eu coloco a letra A. Our daughter goes to a school just for girls. She goes to a tanana school. And now, what's the correct answer? 10 seconds for you. Okay, time's up. She goes to a girls' school. De novo, school já estava falando que era uma school de girls no plural. Então a gente só traz esse plural para a resposta. What does your teacher think about your progress? What's your opinion? And now, what do you think? 10 seconds for you. Okay, time's up. Let's see. The correct answer is letter A, because you have just one teacher. So what does your teacher think about your progress? What's your teacher's opinion? Our cat always sleeps on that chair. It's the chair. And now, A or B? Think about it, 10 seconds.
Okay, time's up. It's the cat's chair. Atenção, our cat. Tem quantos cats? Então, a letra A é a única resposta correta. The party was organized by the Smith family. It was the Tanana party. And now, guys, what's the correct answer? 10 seconds for you to think. Okay, time's up. It was the Smith's party. Por que ficou a B e não a A? Porque the Smith family. Então, se é uma family, quando a gente vai falar o sobrenome da família, a gente coloca um S para poder falar sobre essa pessoa, sobre essa família, ok? So guys, this is the reference, the website that I checked and that helped me create this presentation. And with this, I have only to say thank you. Thank you for participating. Obrigado por participar dessa aula, por assistir a mais essa aula. Se você tem alguma dúvida, você pode me perguntar, não esqueça disso. E você pode sempre voltar a assistir esse vídeo para poder relembrar as regrinhas e tirar suas dúvidas com relação a esse possessive case, ao caso possessivo, que é o uso do apóstrofe, para poder falar sobre a relação de pertencimento entre coisas e pessoas ou de relacionamentos também entre coisas e pessoas, ok? So guys, that's it for today. Bye bye and see you!